dar início, novamente, mais depois de uma parada de 2 semanas. Vamos, nesse instante, dar início a mais uma doutrinária, sempre agradecendo ao Mestre Jesus pela bênção concedida a cada um de nós, que possamos, nessa noite, através da mensagem trazida por nossa querida irmã Silvana Pádua, possamos fazer as reflexões e procurar cada vez mais melhorar a nossa condição aqui na Terra de espírito encarnado. Que a tua luz, Senhor, alimente a cada um de nós, leve o consolo àqueles que necessitam da paz, da harmonia, ilumine todos aqueles necessitados da tua luz. Que a tua misericórdia ampare e proteja por hoje, amanhã e sempre, assim seja. É com você, Senhor, paz. Ok. Então, a proposta de estudo de hoje é sobre os itens 9 e 10 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele vai tratar dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo, os itens 9 e 10, eles vão avaliar, analisar, refletir profundamente sobre a cólera. Na proposta reflexiva dos Espíritos, nós vamos encontrar a revelação de causas espirituais que desmistificam desculpas humanas para o descontrole emocional. Então, vamos poder refletir, conversar hoje sobre essa experiência tão comum para todos nós encarnados, que é viver um momento de cólera, de raiva, de explosão. E muitas vezes nós atribuímos ou aos outros, foi aquela pessoa que me deixou assim, me tirou do sério, ele me tirou do sério. Ou então nós justificamos com questões orgânicas, como se o espírito não dominasse o seu corpo. Então, a reflexão proposta pelos espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito oportuna, porque nos faz pensar sobre de onde vem esse sentimento, essa explosão de raiva. Jesus já havia dito, e o capítulo 9 ele vai tratar sobre isso, dentro das bem-aventuranças, sobre os bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então, quando Jesus traz essa proposição de felizes os que são brandos e pacíficos, ele, enquanto guia e modelo da humanidade, enquanto referência para as nossas ações, mesmo respeitando e guardando a distância que nos separa dele, mas Jesus é a referência para as nossas ações. Então, ele nos convida à brandura, nos convida ao ser pacífico. E muitas vezes nós não conseguimos transitar pela vida nos mantendo na alegria da brandura. Nas relações interpessoais que travamos uns com os outros, estamos sempre sendo testados em até onde vai a nossa paciência, até onde as lições que aprendemos na doutrina espírita e também com Jesus chegam à nossa consciência e transbordam para as nossas ações. É importante entender que às vezes, muitas vezes, aliás, nós aprendemos coisas, ouvimos, lemos, estudamos e assimilamos as lições cognitivamente. Então, nós sabemos falar sobre o assunto, nós sabemos onde estão os textos, nós sabemos usar palavras bonitas para discorrer sobre a importância do ser brando, do ser pacífico,
mas não aprendemos muitas vezes a viver aquilo que falamos. Há uma distância entre aprender, assimilar e vivenciar. É interessante porque quando nós vamos estudar na educação, um estudioso chamado Jean Piaget, ele se dedicou a estudar o modo pelo qual a criança aprende. Então ele fez experiências com várias crianças, ele foi observando e vendo ali no comportamento infantil como ocorre a aprendizagem. E eu estou trazendo o Piaget aqui porque tem algo que ele trouxe em sua teoria da aprendizagem, porque posteriormente, depois de estudar sobre o desenvolvimento infantil, ele elaborou uma teoria. Ele diz que há 2 movimentos de aprendizagem: assimilação e acomodação. Então, eu assimilo todas as vezes que eu observo algo e aquilo faz sentido para mim. Então, há uma assimilação daquele aprendizado. Então, vamos dar um exemplo. A criança, ainda pequena, ela começa a dar os primeiros passos, ainda trôpegos, mas ela não ainda se apropriou do aprendizado de andar, mas ela já assimilou que existe a possibilidade de andar sozinha, de dar os seus passos. Então, assimilar é você entrar em contato, reconhecer aquela possibilidade e registrar de alguma forma no campo cognitivo o que é preciso para realizar tal tarefa ou para aprender tal conteúdo. Acomodar é quando aquilo passa a fazer parte da estrutura psíquica do ser. Então, a criança trôpega, ela percebe que ela pode andar, ela vai dando aqueles passinhos e às vezes cai. Ela acomoda o aprendizado de que ela é capaz de andar, e quando isso ocorre no cérebro da criança, ela anda e ninguém mais a impede de fazê-lo, se não houver algum problema físico, é óbvio. Vamos trazer Piaget para as nossas reflexões aqui, com mais profundidade e de uma forma mais elaborada. Nós assimilamos conceitos e lições que estão contidos no Evangelho Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também assimilamos os conceitos que fundamentam a doutrina espírita, os princípios. Assimilamos. Nós aprendemos a registrar no campo cognitivo, sabemos citar, compreendemos muitas vezes as lições, entendemos bem os mecanismos, porém assimilamos. Porque esta aprendizagem só vai se acomodar quando aquilo passa a fazer parte da nossa estrutura espiritual. Percebem a diferença? Percebem porque muitas vezes nós nadamos contra a corrente porque nós falamos de coisas bonitas, profundas, verdades que são esclarecedoras, consoladoras. Nós as assimilamos e falamos delas. Mas como esse aprendizado ainda não se acomodou, ou seja, nós não nos apropriamos dessa aprendizagem, nós ainda não a vivemos. Então nós falamos muito bonito sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos, mas explodimos diante da primeira contrariedade que encontramos pela vida. E por que isso acontece? O que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo que vai nos clarear com relação
a esta situação, a origem real da cólera, nós precisamos entender que neste item 9, do capítulo 9, os espíritos explicam que a raiz oculta de todo ataque de raiva é quase invariavelmente o orgulho ferido. Então, o mecanismo da raiva faz com que o indivíduo se coloque acima dos outros. Quando contrariado, comparado ou exposto a algo que reduz a sua ilusão de superioridade, a reação imediata é a irritação. Percebem por que é tão difícil que este aprendizado se acomode? Percebem por que nós estamos há séculos, milênios, apenas assimilando lições? Porque para que haja uma acomodação deste aprendizado, nós precisamos quebrar esta barreira, e esta barreira é dificílima de ser quebrada. Os espíritos dizem a Kardec que os dois maiores escolhos, os dois maiores obstáculos da humanidade são orgulho e egoísmo. De onde provém na história evolutiva do ser? Vejamos. Acho importante que a gente entenda este contexto para que a gente se veja de modo claro, sem disfarces, sem subterfúgios, sem máscaras. Então vejamos, por que a humanidade terrena tinha, à época, 1857, 8, 9, 60, quando as obras foram trazidas ao mundo, tinham como maior obstáculo, maior escolho, orgulho e egoísmo, e permanecem tendo. O que acontece? Por que nós compreendemos que são os maiores escolhos da humanidade e não conseguimos lidar com eles? Vamos nos atentar para o processo evolutivo do espírito. Fomos criados, como aprendemos nos fundamentos espíritas, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Não há privilégios, então nós partimos de uma fonte que é amor, que é sabedoria. Quando vemos lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, causa suprema de todas as, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, tudo provém de Deus. Como a inteligência suprema pode criar seres tão imperfeitos? É porque essa inteligência suprema cria para que estes seres despertem a sua consciência e retornem a esta fonte. Retornem a essa fonte não se tornando uma parte dela, como acreditava-se à época de Kardec no panteísmo, que os seres eram uma pequena fração do Criador, que se desenvolvia aqui, depois retornava e se misturava no todo. Não dessa maneira. Mas algo que se desprende deste todo, que é a inteligência suprema causa primeira, e vem se misturar a matéria com que objetivo? Aprender a caminhar com as suas próprias pernas, aprender a retornar vibracionalmente à fonte, ou seja, compreender essa fonte, estar inteiro com essa fonte, sem amarras, sem obstáculos, mas para isso precisa caminhar com as suas próprias pernas. Então, a criação é, na verdade, uma oportunidade que Deus nos dá para que cresçamos. Então, chegamos aqui, nos misturamos à matéria, não ainda
como seres individualizados, como hoje somos. Vamos estudar a evolução no Livro dos Espíritos. Vamos entender que essa centelha, essa faísca que emana do Criador, estagia pelos reinos inferiores, ainda não consciente de si, mas vivendo experiências acompanhadas por inteligências superiores que vão ali, a partir do instinto, do mecanismo do instinto, auxiliando nessas experiências até que o ser desperta a partir de após um longo processo evolutivo, e passa a ter consciência de si e consciência da existência de um ser superior. Ok. De modo rápido, porque esse não é o nosso objetivo, não estamos aqui estudando a evolução dos seres, mas é só para que a gente entenda o orgulho e o egoísmo, como eles se posicionam na história do ser em evolução e se fixam nela. Então, o ser, nos reinos mineral, vegetal, animal, ele é movido, mineral nem tanto, mas vegetal e animal, ele é movido pelo instinto. E nós temos um instinto que movimenta a vida, sobretudo dos animais, que são seres que já têm uma estrutura cerebral mais bem elaborada, que é o instinto de sobrevivência. Então, nós vemos, por exemplo, que o animal, ele se movimenta, os animais que são mais próximos de nós, né, gatos, cachorros, que a gente acompanha mais de perto, que estão dentro da casa da gente, eles se movimentam movidos por esta força instintiva. E o que significa essa força instintiva? Vamos dar um exemplo também para que a gente entenda a origem do egoísmo e do orgulho. O instinto de sobrevivência. Se tem um incêndio na casa em que está ali vivendo 3 cães. Tem um incêndio, pega tudo fogo. O cãozinho, que é filho daquela cadela que vive ali, ele não vai salvar a mãe, ele vai salvar ele mesmo. Ele vai encontrar caminhos para sair daquela situação para si. Ele não pensa, poxa, mas esse cachorro vive comigo aqui, é meu companheiro, é meu amigo, nós dividimos a mesma ração, dividimos o mesmo espaço na casa, eu preciso salvá-lo. Não existe essa elaboração. Ele age pelo instinto. Então, o ser humano avançou intelectualmente, cognitivamente, assimilou muitas coisas à sua volta, obteve conhecimento, mas não aprofundou no campo moral. Para que este conhecimento aprofundasse no campo moral, era preciso que as lições que fomos aprendendo ao longo de séculos, milênios, que elas se acomodassem na estrutura psíquica profunda do espírito, de modo que jamais desaparecesse. Aquilo que a gente aprende, aquilo que se acomoda, passa a fazer parte da estrutura do ser. Não vê a criança? Ela aprende a andar, ninguém desensina ela de andar. A outra experiência comum em crianças, aprende a andar de bicicleta. Ninguém desensina uma criança de andar de bicicleta. Aquilo acomodou, passou a fazer parte. Então nós fomos vivendo e fomos tendo experiências, e como não nos aprofundamos no campo moral, porque aprofundar no campo moral significa reconhecer que nós somos pouco moralizados, então nós não assimilamos, não acomodamos aprendizagens importantes para o nosso crescimento espiritual. Então o instinto de conservação, que no reino animal foram experiências que nos mantiveram vivos, eles passam a ser elaborados, mas desta vez
com uma estrutura cerebral mais bem favorecida, passa a se tornar orgulho e egoísmo. Ou seja, nos desviamos do caminho, nos comprometemos com a nossa história individual evolutiva e passamos a render culto a nós próprios. Então, eis o grande dilema da humanidade. Enquanto não quebrarmos esses dois obstáculos que nos faz cometer insanidades, atrocidades, não avançamos. Daí as nossas relações serem fundamentadas no orgulho, que quando ferido explode em raiva, cólera. Então, o orgulho, este sentimento de autoapreciação, faz com que o ser se coloque acima dos outros, como já disse anteriormente. E quando alguém o contraria, dizendo que você não é tão bom assim, você não é tão grande assim, se explode numa imediata irritação. Outro ponto apresentado no texto é a demência passageira. O que significa isso? Não com essas palavras, mas isso está contido lá, porque o texto vai falar de acessos de fúria como momentos de demência passageira. Então, nesse estado, o ser humano perde o bom senso, a lógica, o sangue frio e assemelha-se ao comportamento irracional dos animais. Voltamos lá na fase do instinto, já tendo uma estrutura para lidar melhor com as situações à nossa volta, mas nós perdemos completamente a noção. Não sei se vocês já viveram isso, eu já vivi várias vezes. É como se algo subisse a mente, cegasse. E aí, então, na minha experiência, né, na minha vivência, não vi nada, eu sou completamente movimentada por um impulso de agressividade e ferocidade que às vezes é realizado em direção ao outro com agressões, ofensas ou verbais ou físicas. No meu caso, isso acontecia muito com meus filhos, quando pequenos, quando cansada, aquela peleja de criança, então às vezes subia um não sei o que, de não sei onde, de mim mesmo, fruto de tudo isso aqui que nós estamos vendo, e quando eu dava por mim, eu já tinha batido. Aí eu ficava completamente arrasada, me sentindo culpada, me sentindo uma péssima mãe até hoje. Quando eu lembro das situações, meu coração fica pequeno e eu me sinto deslocada do mundo, das coisas, e penso, nossa, como pude? Mas exatamente nessa descrição que os espíritos oferecem ali na obra dessa demência passageira. Uma outra possibilidade apresentada é rejeição a conselhos. A pessoa nesse estado de cólera rejeita orientações sensatas e ponderadas, porque o seu ego não aceita ser corrigido ou contrariado, tá vendo? Tudo gira em torno do orgulho e do egoísmo. E às vezes, em alguns momentos, esta fúria se torna tão intensa e extrema que passamos a reagir contra a matéria. Então, o descontrole chega a tal ponto que quebra objetos, quebra as coisas que estão na casa, que não funcionam, como do desejo. A lição prática que o item 9 nos traz é: se o ser humano pudesse se enxergar friamente durante um acesso de fúria,
sentiria horror ou vergonha de sua própria atitude. Vencer a cólera exige combater a vaidade de achar que o mundo deve girar em torno das nossas vontades. Percebem por que é difícil? Por que nós vamos vivendo experiências e mais experiências e vamos caindo sempre nos mesmos pontos? Porque não estamos lidando com a raiz do problema. Aí, às vezes, diante dos ataques de fúria, eu estou muito nervoso, muito nervosa, então vamos tomar ansiolítico, vamos buscar recursos externos para tentar acalmar, mas, na verdade, não estamos indo no cerne da questão. Por que eu me acho melhor do que os outros? Por que eu me vejo no centro de todas as coisas? Querem ver um indício que, inclusive, é uma faceta do narcisismo? Não o narcisismo que é doentio, que a gente vê tanto falar hoje, mas o narcisismo que é oriundo da egolatria. É a seguinte situação. Eu chego em algum lugar, vamos pensar no lugar aqui, no meu lugar de trabalho. Eu chego no meu lugar de trabalho, as pessoas estão ali, 2 pessoas conversando, e não me cumprimentam com muita euforia, falam um bom dia seco, e continuam conversando, e eu penso, estão falando mal de mim. Estão aborrecidas comigo. Tem algo aí por trás dessa situação. Este é um indício da egolatria e do narcisismo. Porque tudo que acontece à minha volta me remete a mim mesmo. Eu não consigo pensar, poxa, será que essa pessoa está com um problema? Será que elas estão conversando alguma coisa mais delicada de suas próprias vidas? Será que tem algo acontecendo de ruim? Eu não consigo ter esse pensamento. Eu me coloco no centro da situação. É comigo. Então percebem que o narcisismo e a egolatria, eles não se manifestam apenas nas coisas boas. Eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou muito bom naquilo que faço. Não é só assim, essa também é uma forma de manifestação. Mas às vezes também se manifesta dessa maneira, indicando que nós não conseguimos chegar até o ponto central que impede a nossa marcha, a nossa ascensão espiritual, que é a quebra, a destruição do orgulho e do egoísmo. No capítulo 10, o Kardec vai trazer reflexões, juntamente com os espíritos, sobre o fato do corpo não servir de desculpa. No capítulo 10, não, desculpe, no item 10. Então, no item 10, uma das justificativas mais comuns e perigosas da humanidade está sendo apresentada ali. A ideia de que a agressividade faz parte do temperamento natural da pessoa e que é impossível mudá-la. Eu sou assim mesmo. Eu sou, às vezes tem gente até que fala, eu sou colérico. Eu sou assim mesmo, eu perco a cabeça, eu rodo a baiana, eu solto os cachorros, eu sou assim, eu não consigo me controlar. Atribuindo isso a uma ideia de que o corpo se manifesta e domina as ações. Então, a falsa desculpa do organismo, que é o corpo que está se manifestando, porque tem um temperamento, um jeito de ser, essas pessoas que assim atribuem as suas situações de cólera e raiva, culpam a biologia, hormônio, o cérebro por suas explosões.
No item 10, os espíritos vão nos alertar que transferir a culpa para o corpo físico, no fundo, é uma forma velada de culpar a Deus pelas nossas próprias falhas morais, porque o corpo físico é uma estrutura perfeitamente elaborada. Nós temos uma estrutura orgânica a qual nós não precisamos nos preocupar. Nós respiramos sem dar comando, o nosso intestino funciona, o pulmão, o coração, não precisa de nenhum comando. Eu não preciso virar para o coração e dizer, bate, pulsa. Eu não preciso virar para o pulmão e dizer, respira. Não, tudo acontece com muita harmonia. Então, quando nós atribuímos os nossos ataques coléricos ao corpo, ao temperamento, às situações que envolvem o organismo apenas, nós estamos questionando a sabedoria de um ser que nos dotou de um aparelho físico que nos permite, nos possibilita o avanço, e não entrava. Não entrava. Isso não faria sentido. Por que estaríamos aqui para avançar num corpo que nos leva a quedar? Sentido algum. É interessante, é importante que a gente entenda que muitas vezes questões hormonais podem sim alterar a estrutura. E nós temos, às vezes, situações de TPM, de menopausa, a gente tem ouvido falar muito isso nas redes sociais, é muito falado, mulheres dão depoimentos. É óbvio que toda essa situação hormonal, ela causa um transtorno orgânico. Mas nós não podemos atribuir as coisas que vivemos apenas à situação hormonal. É a mesma coisa da experiência que a gente vive na mediunidade. Seria mais ou menos do mesmo jeito. Olha, às vezes o espírito se manifesta de tal forma, quebra as coisas, fala coisas, às vezes chega até ao ímpeto de agredir alguém fisicamente por intermédio do médium, e aí o médium diz, mas não era eu, era o espírito, eu sou apenas um instrumento. Não, mas isso não funciona. Um espírito só age num corpo físico de outra pessoa se há uma autorização, uma concordância. Nós vamos ver isso no livro Domínios da Mediunidade. Eu não me lembro o nome, se não me engano é Celina o nome dela, são duas médiuns que são estudadas ali. Eu não me lembro se é a Celina que era essa. Extremamente bem preparada mediunicamente. E a Celina, ela se afastava do corpo e o espírito chegava colérico, querendo quebrar tudo, e o André Luiz diz assim na obra, é como se ela, pela sua ascendência moral, porque ela não fazia absolutamente nada, ela médium estava no transe, afastada do corpo, mas pela ascendência moral, é como se ela segurasse esse espírito, prendendo-o a cadeias, a linhas que o contém. E quem faz isso? O espírito do médium. De que maneira? Pela sua ascendência moral, pela sua vida. Porque mediunidade não é só 1 hora no centro espírita, 2 horas, não. Mediunidade são 24 horas, 365 dias no ano. Somos médiuns e vivemos a mediunidade em todos os instantes e lugares imperfeitos, porém buscando o equilíbrio. Assim também somos nós, enquanto espíritos em evolução, tendo um corpo físico que nós precisamos dominar, e não o corpo físico nos dominar. Então é preciso ter controle, é preciso ter equilíbrio, isso faz com que vamos vivendo experiências que nos ajudam a avançar. O corpo apenas reflete o espírito. É óbvio que existem organismos biologicamente mais propensos à agitação, mas tudo parte do espírito. Um espírito verdadeiramente pacífico não se tornará violento,
mesmo que habite um corpo que tem hormônios e que seja, em função desses hormônios, extremamente reativo. Um espírito violento continuará violento mesmo sobre a apatia de um corpo que não tem tanta carga energética. E a agressividade apenas se manifestará de formas mais veladas ou dissimuladas. Para tudo, nós vamos encontrar nas entrelinhas das lições dos Espíritos. Para tudo na vida, é preciso se atentar para o poder da vontade. Vícios e virtudes pertencem ao espírito e não ao corpo físico. Pela força de vontade firme, o indivíduo tem total capacidade de transformar sua natureza espiritual. É para isso que a gente reencarna. Então, a lição prática do item 10 é: o ser humano só permanece sob o domínio de um vício moral se quiser. Se a autocorreção fosse impossível, a lei de progresso não faria sentido. Agora, vejam bem, eu não estou dizendo que é fácil, porque a vontade é uma alavanca que nos impulsiona, dizem os espíritos a Kardec. Dizem, inclusive, que nós somos nutridos de pouca vontade, porque se tivéssemos um pouco a mais, poderíamos fazer coisas que até nós próprios duvidaríamos. Não é à toa que Jesus vem lá nas suas lições dizer: se tivéssemos a fé de um grão de mostarda, diríamos a essa montanha, vá, parta daqui, vá para ali. Ou seja, a vontade é uma ferramenta do espírito que nós utilizamos muito mal. Daí nos perdermos em experiências em que nós somos movimentados pelo orgulho e pelo egoísmo e muitas vezes explosivos em experiências de raiva, irritação e cólera. Este, então, é um ponto que nós precisamos estar atentos. Então, voltando à questão do orgulho e do egoísmo, nós vamos ver um quadro que eu vou falando aqui aos poucos, mas que eu acho interessante para que a gente se veja. Porque se em tudo está o orgulho, o egoísmo, nós precisamos voltar nisso pensando em forma, em modos de combatê-lo. Então vamos analisar o primeiro aspecto. Visão de si mesmo. O que o orgulho faz? Julga-se superior aos demais. Esse é o movimento do orgulho. O que a alavanca da vontade pode operar? Nós vamos encontrar essa lição no item 10 do capítulo 9, não dessa forma, que está elaborado de modo mais didático para que a gente entenda. O que a vontade, essa ferramenta, essa alavanca pode operar neste item da visão de si mesmo, em que o egoísmo nos faz sentir superior aos demais? Reconhecer as próprias imperfeições. Então, olha que legal. O orgulho e também o egoísmo, que na verdade eles são muito misturados, nos dizem: eu sou demais. Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Seja qualquer coisa, no meu trabalho, como mãe, como pai, como filho, como irmão, eu sou ótimo. Este é o movimento do orgulho. Aonde que nós vamos buscar força nesta alavanca da vontade para conter essa movimentação do orgulho que tem sido obstáculo nas nossas relações? Reconhecendo as nossas imperfeições, olhando para elas, enxergando-as, vendo-as, detectando-as. É preciso ter coragem para fazer isso, porque normalmente nós fugimos disso com muita força. E ao invés de reconhecer as imperfeições em nós, nós as projetamos no outro.
Então, quando nos sentimos extremamente superiores aos outros, e aí somos contestados em algo que dizemos, fere o orgulho, ao invés de se reconhecer, poxa, estou com orgulho ferido, por que estou me vendo assim melhor do que os outros? Não sou, olha, ainda não aprendi isso, ainda não aprendi aquilo, ainda tenho raiva, ainda tenho. Ao invés de fazer esse movimento, nós olhamos para o outro e dizemos, esta pessoa não serve. Essa pessoa não presta. E começamos a enumerar defeitos para essa pessoa, e quanto mais nós listamos, elencamos os defeitos do outro, mais nos sentimos inflados. Ele é assim, eu não sou. Constatando este sentimento de orgulho e alimentando, insuflando esse sentir-se melhor do que os outros. Então, com isso, nós vamos reagindo violentamente a qualquer contrariedade. Todas as vezes que somos contrariados, e é importante que a gente diga isso, este é um comportamento que está presente na mais tenra infância. O bebê, quando contrariado, chora, esperneia e faz birra, e nós mantemos esse comportamento durante toda a nossa existência, modificando o modus operandi. Modificando, porque se antes, como bebês, nós esperneávamos e dizíamos, gritávamos, chorávamos, agora, de um modo mais elaborado, encontramos caminhos para demonstrar a nossa cólera, a nossa irritação, a nossa agressividade. Aonde que a vontade pode operar nesta situação? Dominando os impulsos do corpo. Então, quando vem a ira, se eu estou atento a mim mesmo, respiro, encontro um caminho, vou tranquilizando e aí vou conseguindo me enxergar como sou colérico, como sou orgulhoso, como reajo quando me sinto contrariado pelo outro. Então, o orgulho, ele faz essas coisas. Outra coisa que o orgulho faz, perda do sangue frio, atitudes irracionais. Então, às vezes, quando feridos no orgulho, perdemos o sangue frio, a calma, e agimos de um jeito em que parecemos bichos. Como lidar operando com a vontade? Busca ativa pela transformação e progresso a partir do autorreconhecimento. Outro modus operandi do orgulho, justificativa comum, fui provocado e agi na defensiva. Muitas vezes, trabalhando em escola já há muitos anos, ouço as crianças jovens dizerem, ele me bateu primeiro. Meu pai me ensinou que eu não devo ir para casa apanhado. Às vezes, já vivi a lamentável situação de, diante de uma agressão física entre duas alunas, ao receber as mães para conversar sobre o ocorrido, ouvir de ambas, em conversas separadas, elas não estavam no mesmo espaço, mas ambas, elas disseram, ela fez certo. Ela fez certo, era isso mesmo que ela tinha que fazer. Então, às vezes, nós somos recompensados pela vida e pelo que nos ocorre no entorno, nos reforçando que ser agressivo, ser violento é o melhor caminho, é a melhor forma de se impor, de mostrar quem manda, quem dá as cartas, quem não leva desaforo para casa, e isso nos faz perder
o fio da moeda. Então, os itens 9 e 10 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostram que a pacificação pessoal não depende do ambiente externo e nem da biologia. A cólera funciona como um termômetro do nosso egoísmo e orgulho. Quanto mais nos irritamos com o mundo, mais orgulhosos e egoístas ainda somos. Para vencer a raiva, o caminho indicado nos itens 9 e 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo é o autoconhecimento, o autopoliciamento diário, desconstruindo a falsa tese do eu nasci assim, vou morrer assim, transferindo esse comportamento que não nos leva a crescer para algo que vai nos ajudar a avançar, que é assumir a responsabilidade total pelo nosso padrão vibratório. Isso sim nos ajuda a avançar, isso sim nos ajuda a entender que todas as nossas vivências no campo espiritual, materializados como estamos, buscando o nosso aprimoramento espiritual, são frutos de ações que nós próprios realizamos e nós recebemos conforme o que damos. E somos responsáveis pela nossa existência, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Não podemos transferir isso para ninguém, porque todas as nossas ações cabem a nós próprios. É isso, Adalberto. Damos aqui num tempinho bom de reflexão, né? Já refletimos bastante. É isso. Deixo aí para vocês, caso queiram colocar, acrescentar, perguntar, fiquem à vontade. Muito bem. São essas situações que encontramos aqui na relação ser humano e que a cada dia a gente vai tentando se melhorar. Fácil não é, realmente não é não. É uma luta constante que tem que ser travada dentro de nós e não no exterior, porque faz parte da caminhada de cada um buscar essa melhora. Eu acredito que tem mais pessoas aí querendo fazer alguns comentários. Tem mais alguns minutos aí. Fidelis. Fala, Fidelis. Boa noite, Silvana. Boa noite. Sua reflexão foi muito boa. Eu dei uma lida aqui também numa pesquisa que eu fiz aí. Tudo que você falou aí está tudo dentro do assunto e do Evangelho também, que eu dei uma lida também. E parabéns mais uma vez, Silvana. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, o ser humano, ele vai viver com a cólera, né? Viver com a raiva, com a ira, com a fúria, né? E com o tempo ele vai adestrando isso aí, né? Vai se educando, vai melhorando, vai progredindo e vai compreendendo que na vida temos problema. Não vamos viver sem problema, não vamos viver sem sofrimento e também não vamos viver sem dor. Então, o que causa também muita cólera no ser humano é o sofrimento e a dor, né? Mas com isso ele tem que, como eu disse, tem que se educar também, tem que se educando, né? O que temos, as doenças que vamos ter nas nossas vidas, vamos ser um problema cardíaco, um problema de enxaqueca, um problema de fígado, aí a gente vai convivendo com ele, tomando remédio, né?
fazendo exercício físico, cuidando da alimentação, né? Educando na alimentação também. E aí vamos vivendo, né? Até o nosso limite de vida, né? De cada um, né? Cada um tem seu limite de vida. Ninguém é igual a ninguém, uns vivem mais, outros vivem menos, e aí a vida continua para todos. Mais uma vez, parabéns. Imagina, Norberto. Na verdade, os méritos todos são da doutrina espírita, a gente só está aqui reproduzindo o texto, né? E os textos realmente são muito bons, muito profundos e reflexivos. Disse. Oi, linda! Oi, Giovana, que prazer te reencontrar. Como é que você está, meu amor? Muito frio aí? Eu estava até vendo, vocês não podem nem me ver, de touca, de 3 blusas, de 3 meia, e 17 graus, e morrendo de frio. Nossa, mãe, frio. Então, Giovana, suas palestras sempre têm muito aprendizado, né, no que você lê e explica, né, isso é muito, muito, muito importante para nós. Eu mesmo sempre gosto de ouvir você, que você consegue ir lá no egoísmo, na vaidade, no orgulho, que a gente não pode falar que não tem, que a gente tem sim. Agora, uma coisa que chamou a minha atenção foi sobre as crianças, assim, até a violência, né, porque, não sei se vocês sabem, eu tenho um bisnetinho, né, e ele fez 5 anos agora. E aí, minha neta colocou ele no judô. Aí, o menino deu um golpe nele, né, ele chorou, caiu, aí o professor falou, senta lá. Aí ele sentou, daqui a pouco ele levantou, ele foi lá e bateu no menino. Aí depois a professora entendeu, né, que aí depois eu chamei ele e falei, amor, por que você bateu no menino? Ele falou assim, Bisa, mas o menino me bateu primeiro, entendeu? Então ele não entendeu que o judô é um esporte. Aí nós conversamos, como ele é muito novinho, a gente resolveu tirar ele do judô, sabe? Porque ele não entende que aquilo ali é um esporte. Para ele tá batendo nele, é violência. Entendeu? E aí entra, né? Se ele leva o golpe, aí entra aquele problema. Não, ele sabe, até aquele orgulho, né? Fulano me bateu, porque ele não entende. Então, me chamou a atenção isso, né? E nós resolvemos, por enquanto, tirar ele do judô, né? Ele só está nas outras coisas, no que ele também. Hoje mesmo o coleguinha dele falou assim, ele falou pro coleguinha dele que não é da mesma idade, mas estamos no curso de férias, né? Estão juntos. Falou assim, olha tia, sabe o que o Bento fez hoje? Todo mundo dormiu e ele acordou antes. Aí ele foi lá, começou a tirar as cobertas de todo mundo. Só. Aí. Queria acordar os outros, né? Queria acordar os coleguinhas. Aí o menino falou assim, aí minha neta trouxe eles, né? Trouxe o Davi, que mora aqui, Bento não. Aí falou, vou contar para sua bisa. Ele começou a chorar, não conta para minha bisa, porque ela vai falar comigo, essas coisas assim, né? Mas é assim, Bento, eu vejo as crianças assim, né? E eu vejo sim, que Bento, eu vejo as coisas dele, eu chamo a atenção dele, ele é ciumento. Ele faz birra quando ele não quer uma coisa, ele é uma criança que, acho que toda criança não gosta de comer, né? Não gosta de comer, então precisa fazer chantagem com ele. Então, uma coisa que chama muita atenção sobre as crianças, porque a gente que é mãe, foi vó, como agora a gente é bisa, é assim, a gente tem que chamar a criança, principalmente quando a gente conhece a doutrina, né, gente? Porque senão a gente ia falar, a gente ia até dar risada. Hoje, depois que eu falo com ele, até dou risada às vezes, assim, mas não perto dele. Perto dele eu chamo a atenção dele e falo, Bento, não pode bater no coleguinha. Bento, não pode, você não pode aquilo. Você vai, a Bisa fica triste. Aí ele fala, Bisa, não vou fazer mais. Aí ele acaba fazendo, porque ele é um menino, sabe, ele veio de... nem sei, gente. Ele é um espírito, né, disse, e traz dele, né, vivendo. Então, isso que você está fazendo é muito importante, porque ele é um espírito que precisa ser educado, e você vai na conversa. O que vai educar é o diálogo mesmo. E assim, eu vejo assim, sabe, aí ele assim, o pai dele falou que ele não é para ele assistir
sabe, esses negócios de bicho, de bruxa, essas coisas, né? Aí aquele boi da cara preta, ele tem medo, ele morre de medo. Às vezes ele vem aqui, eu só falo com a boca, né? Vamos assistir. Aí ele já fala, mamãe, a Bisa tá querendo pôr o boi da cara preta. Olha como que ele é. E ele comia. Gente, ele fez 5 aninhos, mas ele sabe tudo, viu, gente? Ele sabe tudo. Olha só. Então isso me chamou muita atenção, assim, como lidar, porque assim, Silvana, assim, mãe, a gente trata de um jeito, a gente bate sim, viu? Você bateu, eu bato de também. Aí vó, a gente já só alguma chineladinha. Agora no bisneto a gente, eu não sei, não tenho nem coragem de dar, gente, para falar a verdade. Eu posso falar, mas eu não tenho coragem de dar Deus me livre, sabe? Às vezes eu pego o chinelo e falo, você quer levar chinelada, moleque? Aí ele fala, não vou fazer mais, Bisa, com aquela vozinha, sabe, de santinho. Mas eu não tenho coragem, sinceramente, eu não tenho coragem de dar. Como mãe, é muita pressão, né, disso? A gente vive muita pressão como mãe, né? Depois então, melhorando. E como vó, né, a gente releva, mas como Bisa, assim, aí, mas eu até agradeço a Deus, né, porque a gente ser mãe, ser vó e ser Bisa, para mim é uma coisa, é bênção, não é ser, até é engraçado, né, na escola, às vezes ele chora, aí ele fala assim, a professora fala, por que você está chorando? Eu quero ir na minha Bisa. Aí a professora fala, ninguém tem Bisa, é difícil uma pessoa ter Bisa. Ele fala, eu tenho sim. E uma Bisa nova, sacudida, né? Às vezes quando sai o povo fala que eu sou vó, eu falo, não, eu sou Bisa. O povo até admira um pouco, né, porque eu fui mãe muito cedo, mas eu falo para vocês, não é fácil, sabe, você assim, gostar, amar, e vou falar para vocês, gente, vocês que não é biso ainda e nem Bisa, vou falar para vocês, são amores diferentes, mãe, neto e Bisa, tudo diferente, entendeu? É tudo amor, mas é tudo um tipo diferente. Interessante. E é isso, gente, que eu ia comentar, e prazer em revê-la, Silvana. Quando eu vi que era você, eu falei que eu sei que hoje a gente vai ter uma aula de aprendizado e evolução, mesmo que seja que a pessoa estudou. Eu vejo assim, e prazer em revê-la. Igualmente, né, querida? Mais alguém? Então, peço para Silvana mesmo fazer a prece final da doutrinária. Ok. Esse silêncio, quando a pessoa fala mais alguém, ou então fulano faz a prece, me lembra sempre o centro, sabe? E quando estamos lá na galera, né? Na turma lá. Aí quem quer fazer a prece final? Todo mundo abaixa a cabeça. Silêncio. Aí um corajoso fala, vou fazer. Aí quando o palestrante fala, fulano faz você. Aí a pessoa faz. Mas eu lembro, sempre que fala, quem quer fazer a prece final, ou então quem quer falar, a pessoa fala, puxa, eu vou falar. A pessoa até pensa que vai falar coisas que não deve. Eu também já pensei assim, mas hoje eu falo, não, se me der vontade de falar, eu falo. Se não me der, eu não falo. Entendeu? Às vezes você não quer falar e a pessoa fala você. Aí você faz a prece de encerramento. Aí você se prepara e faz, né? Vai com medo, mas vai. É isso, gente. Tem que ter medo. Então vamos finalizar pensando em Jesus, a expressão maior de mansuetude, de doçura que nós já podemos viver, se nós outros estamos aqui lutando contra o orgulho, o egoísmo e todas as mazelas decorrentes deles, inclusive a cólera. Em Jesus nós encontramos a total serenidade. Jesus não tem a paciência, ele é a paciência, ele é a virtude. E nesse momento nós vamos nos conectar com essa virtude em prece, rogando ao Senhor, querido amigo, que nos ajude a aquietar o coração, que nos ajude a enxergar a nós próprios, a vencer o orgulho e o egoísmo que ainda dominam o nosso mundo íntimo, acalmar as nossas explosões de raiva e cólera, para que possamos ser dignos da sua presença em nossa vida. Que o seu amor nos envolva a todos,
aqueles que estão conosco nesse momento, aqueles outros que vão assistir posteriormente, aqueles amigos que não puderam hoje comparecer, que todos possam ser envolvidos na sua paz, na sua mansuetude, que estas nos inspirem sempre, que saibamos usar a alavanca da vontade para conduzir as nossas relações interpessoais da melhor forma possível, aprendendo, mesmo que a duras penas, à custa de muito sacrifício, a nos amar, respeitar, sem explosões, sem iras ou cóleras, que saibamos ser o amor que o Senhor nos ensina e que nos dá o sustento e o amparo. Que assim seja.